Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Thiago para mais uma aula de história. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir aí as nossas publicações e também de ativar as notificações. Aperta aqui no sininho, ó, para você ficar sempre bem informado. Belezinha? Ótimo! Galera, nosso tema de hoje será o islamismo. Vamos falar do islamismo na Alta Idade Média, vamos falar do seu processo de formação, vamos falar ali do seu processo de expansão e também vamos falar sobre sobre os seus legados. Belezinha? Então vamos lá, vem comigo, vamos começar esse tema aí super importante para o vestibular. A primeira coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte: dá uma olhadinha nessa manchete aqui, nesse recorte que eu fiz de uma publicação da revista Exame. Olha ali, ó, Estado Islâmico reivindica atentado que deixou 63 mortos no Afeganistão. Dá uma olhadinha nessa outra manchete aqui do El País, né? Duas mensagens aqui, duas publicações. Atentado de 2004 na Espanha foi tramado em 2001 no Paquistão. Olha outra reportagem ali. Trump usa o terrorismo para atacar a imigração e endurecer as leis de acolhida. Galera, por que eu estou passando para vocês essas manchetes contemporâneas se o nosso assunto é Alta Idade Média? A questão aqui é muito simples, pessoal. Nós estamos falando dessas manchetes aqui por um motivo bem simples, como eu já disse. Sempre que se fala do islamismo, sempre que se fala aí dos povos muçulmanos, existe ali, sempre não, né, mas quase sempre pelo menos, existe ali um certo preconceito, né? Existe ali sempre aquela relação do islamismo com o terrorismo, com o fundamentalismo, né? Com coisas ruins, coisas negativas. Essa aula, inclusive, visa fazer o quê, gente? Desmistificar aí essa ideia de que os povos islâmicos estão sempre relacionados a coisas negativas. Aliás, aqui na Alta Idade Média, gente, um dos povos com maior desenvolvimento cultural científico foram os povos islâmicos. Eu sei que é difícil a gente mensurar desenvolvimento cultural porque ele é bem relativo, gente. Mas se tem uma coisa que os povos islâmicos foram aqui na Alta Idade Média, eles foram muito estudiosos. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a primeira questão. Nós precisamos ter um outro olhar sobre o islamismo, tá? Segunda questão, pessoal, importante. O islamismo é a religião que mais cresce no planeta, tá? Estou passando aqui para vocês, inclusive, alguns dados, né? Dados da revista Veja, tá, pessoal? Olha só, por exemplo, ó, projeções do crescimento da população de 2010 até 2050. Atualmente nós temos ali, ó, cerca de 1,6 bilhão de muçulmanos, enquanto nós temos 2,17 bilhões de cristãos. Mas por volta de 2050, olha só, nós teremos 2,9 bilhões de muçulmanos e de cristãos. E de muçulmanos nós teremos 2,8 bilhões. Então, você vê que por volta de 2050 nós teremos um número muito próximo entre cristão e islâmico e muçulmano. E se a gente pensar no índice de crescimento, nós temos ali, ó, a população muçulmana vai crescer 73%. Se as projeções se provarem corretas, aí se elas se confirmarem. Os cristãos vão crescer 35%, olha só, hindus 34%, judeus 16%. Então é uma religião importante, o crescimento realmente é muito elevado e óbvio, né, que esses temas sempre são muito relevantes aí para o vestibular, né? E
nós devemos sempre nos atentar com essa relação entre passado e presente. Belezinha? Ótimo. Então essas são as nossas primeiras considerações. Devemos ter um olhar ali sem aquele preconceito, sem vincular o islamismo apenas a coisas ruins. Devemos ali entender que o islamismo está crescendo de forma muito mais acelerada do que as outras religiões por conta do seu crescimento aí populacional. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Agora sim, vamos lá para o passado. Nós vamos para a Alta Idade Média. Pessoal, você está vendo aqui uma divisãozinha da história, né? Uma divisãozinha clássica aí que nós historiadores gostamos bastante, né? E você está vendo ali a Idade Antiga, a Idade Clássica. Em 476 caiu o Império Romano e nós começamos a Idade Média, né? A Idade Média, que é dividida em dois momentos, Alta e Baixa Idade Média, e depois vem a Idade Moderna. Óbvio ali que a Idade Média, vocês sabem, né? É aquele período que recebeu um enorme preconceito da Idade Moderna, né? Afinal, pensa só no nome, né? Idade Moderna, o que veio antes, Idade Média, Idade do Meio. Os modernos aí que criaram essas terminologias, tá, pessoal? Depois, na aula do Renascimento, nós vamos falar mais sobre esse preconceito e sobre essa questão aí de vincular a Idade Média com coisas ruins, né? Com temas ali relacionados ali ao atraso. O islamismo, pessoal, ele está encaixadinho ali, ó, na Alta Idade Média. Ele surgiu no século VII, lá na Península Arábica, tudo bem? E é uma religião que se expandiu de forma muito rápida. Em 1,5 século, pessoal, nós tínhamos ali uma ordem muçulmana que tomava territórios, tanto no norte da África, quanto no Oriente Médio, quanto regiões ali mais ao leste da Ásia, e também o islamismo já estava presente na Península Ibérica. Galera, ótimo. Como começa a nossa história, então? A nossa história começa na Arábia pré-islâmica. Como era essa Arábia pré-islâmica que você está vendo aqui a imagem, né? Primeira coisa, ó, devemos lembrar, gente, que a Península Arábica, berço aí do islamismo, né? Berço aí da civilização árabe, era um local ali extremamente desértico, né? Nós tínhamos nessa região, pessoal, povos nômades, várias tribos ali que cruzavam esse deserto, né? Tribos que existem até hoje, inclusive, né? No caso dos beduínos, por exemplo. E nós tínhamos algumas cidades importantes próximo ao litoral, região que tinha ali mais água, né? As duas principais cidades que nós tínhamos nesse momento, e que eram até rivais econômica e politicamente, eram as cidades de Yatreb, futura Medina, cidade do profeta, e a cidade de Meca. Galera, nós devemos lembrar sempre que nessa Arábia pré-islâmica nós temos uma ordem política de descentralização. Existe uma organização tribal, né? Aqui por volta do século VII nós tínhamos mais de 300 tribos. Tudo bem? Então não esqueçam, politicamente nós temos uma descentralização, uma organização tribal. A religião, pessoal, ela era politeísta, né? Cada tribo costumava ter um deus protetor, inclusive, né? Mas eles cultuavam vários deuses. E nós tínhamos ali também a idolatria, né? Cultuava-se imagens. Com relação à religião, pessoal, nós devemos levar em consideração a cidade de Meca. Meca era o principal centro religioso e, por conta disso, também o principal centro econômico da Península Arábica. Por quê? Vamos lá, vamos analisar isso, é bem simples. Na cidade de Meca, pessoal, nós tínhamos a Caaba. A Caaba era o centro religioso da Península Arábica. Nessa organização aí, na Caaba, né? Nesse templo aí, nessa construção, nós tínhamos um panteão, né? Então nós tínhamos esculturas que representavam todos os deuses árabes, mais de 300 deuses,
E era um local também que tinha uma pedra chamada Pedra Negra, que está lá até hoje, aliás, né? Pedra Negra ali, que segundo alguns estudiosos, representava o antepassado comum desse árabe, né? O árabe que é um povo semita, que teve origem ali no sul da Mesopotâmia, tá? Na região ali da cidade de Ur, por exemplo, mais precisamente. Muito bem. Meca tem um centro religioso chamado Caaba. Na Caaba você tem um panteão com vários deuses. Você tem também a Pedra Negra. Pessoas de toda a Península Arábica vão até a cidade de Meca, vão até a Caaba, fazem peregrinações religiosas. E isso, gente, promove um enorme desenvolvimento econômico. A cidade de Meca é muito rica por conta disso. E quem controla essa cidade, gente, é uma tribo, a tribo dos Coraixitas. Tudo bem? Esse é o panorama geral aí da Arábia pré-islâmica, da Arábia aí antes do islamismo. Tudo bem? Origem do islamismo, galera. Por volta de 570, nós tivemos o nascimento do principal profeta do islamismo. Vocês sabem, eu estou falando do Maomé. Maomé, gente, da família Hashemita, né? Era mercador de caravanas. Isso fez com que ele tivesse contato aí com diversas tribos da Península Arábica, que conhecesse muito bem as tradições árabes. E o Maomé também, gente, conheceu uma cidade muito importante chamada cidade de Jerusalém. Jerusalém, que aqui no século VI e século VII já era sagrada para o cristão e já era sagrada também para o judeu. Para o cristão, gente, vocês sabem, né? Jesus foi crucificado ali, depois ressuscitou, foi para o céu, segundo as tradições. Para o judeu, gente, é a cidade ali onde tem um resquício do Templo de Salomão, né? Onde você tem o Muro das Lamentações. Maomé, gente, ao entrar em contato com esses povos diferentes, com essas religiões diferentes, e misturando ali com as próprias tradições árabes, ele vai criar uma nova religião. Então, falar do islamismo, gente, é falar da palavra mágica sincretismo. Tá? Então, nós tivemos um sincretismo aqui entre judeus, cristãos e islâmicos. A união dessas três características do judaísmo, características do cristianismo e características das tradições árabes, vai fazer nascer uma nova religião, a religião islâmica. Uma das provas desse sincretismo, pessoal, é a própria origem aí da ideia do Maomé como profeta, né? O Maomé, na sua idade adulta, né, teria se dedicado ali a uma série de meditações, né, na busca ali do sentido da vida, do sentido até da religião. E numa dessas meditações, desses jejuns, Maomé teria recebido uma visita muito importante, né? Essa visita, inclusive, prova essa questão do sincretismo que eu estou falando para vocês. Quem visitou Maomé, gente? O anjo Gabriel. Você está vendo aqui uma imagem, inclusive, né, do anjo Gabriel chegando ali para falar com o Maomé. O Maomé, inclusive, não aparece o rosto dele nessa imagem, porque é uma questão ali do combate à idolatria com relação aos islâmicos, né? Anjo Gabriel teria anunciado, o mesmo anjo Gabriel que teria falado com Maria, né, mãe de Jesus, teria anunciado aí ao Maomé que ele era o principal profeta da única religião de um único Deus que era Alá. Tudo bem? Olha a mistura que nós temos aqui, pessoal, entre cristianismo e entre islamismo. Belezinha? Outra prova desse sincretismo, pessoal, é a questão da ascensão do Maomé aos céus, né? Maomé teria ascendido aos céus acompanhado aí do anjo Gabriel, segundo algumas versões, num cavalo alado ou mesmo num burrinho alado, né? Antes de ascender aos céus, ele teria inclusive passado pela cidade de Jerusalém e a partir de Jerusalém ele teria ido aos céus. Você está vendo aqui uma representação inclusive, né? É por isso que Jerusalém, inclusive, é uma cidade sagrada também
para os povos islâmicos, para os muçulmanos, né? Você tem a mesquita de Omar ali, o domo de pedra, né? Você está vendo imagem aqui também passando para vocês, que é considerado ali um dos lugares mais sagrados para o islâmico. Não o mais sagrado, mas também é considerado um sagrado. Então você tem um sincretismo gigantesco com relação ao surgimento do islamismo, tá, pessoal? Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente para pensar, puxa vida, há tanto conflito religioso, né? Há tanto tempo, várias guerras, e se a gente parar para analisar, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles estão muito próximos, né? Há uma série de preceitos ali que são idênticos, inclusive, nas três religiões. Óbvio que existem diferenças também, mas são religiões ali muito parecidas também. Ótimo. Em 622, pessoal, vai acontecer um evento muito importante chamado de Hégira. A Hégira, pessoal, foi a fuga do Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina. Por que ele teria fugido? Ele fugiu de Meca para Medina, pessoal, porque ele teria sido perseguido pela tribo dos Coraixitas. Quem são os Coraixitas? Os Coraixitas são aqueles que controlavam a cidade de Meca e eram contrários ao islamismo. Por quê? Uma vez que o Maomé é convencido de que é o principal profeta, pessoal, ele vai promover a sua missão. Qual a sua missão? Converter ali a população árabe ao islamismo. E para isso, gente, óbvio que ele vai à cidade de Meca, ele vai a Caaba, né? E começa a defender a ideia do monoteísmo. Os Coraixitas se sentiram o que nesse momento? Ameaçados, né? Lembrem-se que essa religião impulsionava o comércio na cidade. Então, segundo a tradição aqui islâmica, né, no ano de 622, quando Maomé, inclusive, teria previsto ali um eclipse, houve uma tentativa de assassinato aí ao principal profeta do islamismo. Ele foge de Meca para Yatreb. A Hégira é o ano 1 do calendário islâmico. Tudo bem? É a data, então, da origem desse calendário islâmico. A lua crescente, pessoal, por conta desse eclipse, segundo alguns autores, né, outros discordam, teria se transformado num grande símbolo, inclusive, ali, do islamismo por conta disso. Vocês já devem ter reparado, né, que bandeiras cristãs costumam ter uma cruz, né, ou muitas costumam ter cruz. Agora, bandeiras islâmicas costumam ali ter alguns símbolos diferentes. A lua crescente é um deles. Né? Vale lembrar que o calendário muçulmano ele é lunar também, né? Isso também transforma então o crescente em símbolo. A estrela que muitas vezes a gente encontra nas bandeiras islâmicas, estrelas de 5 pontas, estão relacionadas aos preceitos básicos do islamismo. Tudo bem? Vou passar aqui as bandeirinhas para vocês verem, inclusive. Ótimo. Na cidade de Yatreb, futura Medina, Maomé vai converter a população da cidade, vai converter também os beduínos, e nesse processo, pessoal, ele vai criar um novo conceito, ou vai ser revelado a ele esse novo conceito, que é o conceito da jihad, né? Hoje, quando nós falamos de jihad, muitas vezes se associa o termo à guerra santa, a terrorismo, mas as coisas não são bem assim, hein, pessoal? Tomem bastante cuidado aqui. A jihad, pessoal, está muito mais relacionada à expansão da fé islâmica. Essa expansão da fé islâmica, pessoal, ela vai se dar de forma interna e também externa. Então ela pode ser, obviamente, através de conflitos, como de fato aconteceu, mas ela também é parte de um processo interno ali, pessoal, das pessoas ali em se tornar islâmicas, né? Um dos parentes do Maomé, por exemplo, né? Existe essa passagem que é bem interessante, né? Que fala aí da jihad. No meio de um desses conflitos aí, dessa expansão do islamismo, ele estava lutando, né? Jogou o seu adversário no chão e ele mataria esse adversário. Porém, esse adversário, esse inimigo, cuspiu no rosto desse parente do Maomé. E o que ele fez? Ele não matou essa pessoa. Por quê? Porque aí ele percebeu que se ele matasse a pessoa,
ele estaria agindo por vontade própria, por vingança, por ter recebido ali a cusparada, quando na verdade a guerra tinha um fundo religioso de expansão dessa fé islâmica. Então, primeiro eu tenho ali que lutar contra mim mesmo, aceitar o islamismo, ser ali um cara temente a Alá e aceitar esses preceitos. E depois, ali, se necessário, promover também essa expansão islâmica. Enfim, óbvio que a jihad está relacionado também a conflitos. Existem ainda hoje minorias islâmicas, né, que são terroristas, que muitas vezes são intitulados de grupos jihadistas, tá? A questão aqui é a seguinte, pessoal, nesse contexto que nós estamos falando, Maomé vai organizar então um exército, né, tropas, vai formar um grupo muito forte e esse grupo, gente, vai tomar a cidade de Meca em 630. Em 630, a cidade de Meca é tomada, conquistada, e é um ano muito importante. Por quê? Porque nós teremos então uma unificação política e religiosa na Península Arábica, graças ao islamismo. Tudo bem? Não esqueçam, palavrinha mágica aqui da formação do islamismo, sincretismo. Maomé, pessoal, ele sabe muito bem dos valores, das tradições árabes. Então, o que ele vai fazer? Com relação a Kaaba, gente, a Kaaba vai continuar como principal centro religioso dos islâmicos, né? Nós vamos ter a permanência ali, inclusive, né, da Pedra Negra, que você está vendo aqui, né? Você tem aí onde fica a Pedra Negra e a Pedra Negra em si. Ela é mantida ali. Agora, o panteão, gente, as esculturas dos deuses, elas são destruídas. Afinal, agora nós estamos falando de uma religião que é monoteísta. Olha só então o que o Maomé fez. Ele manteve o status de Meca como principal centro religioso, manteve a peregrinação a Meca e manteve a Pedra Negra. Olha o sincretismo aí do islamismo, que existe no islamismo, né? Com as tradições árabes, com elementos do judaísmo, com elementos do cristianismo. Belezinha? Ótimo. Galera, é o seguinte, nós vamos ter alguns preceitos básicos, né? Quais os preceitos básicos do islamismo, gente? O monoteísmo, né? Crença em Alá ali como o único Deus, em Maomé como seu principal profeta. Nós temos ali um outro preceito básico, que é o da peregrinação a Meca. Todo muçulmano deve ir até Meca, óbvio, se ele tiver condições, senão não é necessário. O outro preceito, gente, é jejuar no mês do Ramadã, né? E normalmente as pessoas costumam ir a Meca, inclusive no mês do Ramadã, né? Dá uma olhadinha na imagem aí, esses pontinhos brancos que vocês estão olhando são as pessoas ali, né? Peregrinando até Meca, tentando tocar na Pedra Negra. Outro preceito básico, gente, é orar 5 vezes ao dia, né? Orações públicas, voltado para Meca. Então a mesquita, pessoal, que não é um templo sagrado para o islâmico, mas sim um local de adoração ali, de culto a Alá. A mesquita, ela tem uma parede toda decorada, diferente, chamada de Qibla, e essa parede é a parede que está apontada para a cidade de Meca. Tá? Que mais, pessoal? Deve-se ajudar os pobres, deve-se dar esmolas. Pessoal, quando nós falamos aqui desses preceitos básicos, o que fica muito claro pra gente? O que fica muito claro pra gente é que nós temos aqui elementos que estão presentes também no judaísmo e no cristianismo. Tudo bem? Por exemplo, oração, né? Sacrifícios ali que devemos fazer muitas vezes, como é o caso do Ramadã, ajudar ali os necessitados. Então, é uma religião sincrética. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Nós temos 2 livros sagrados ali também, né? Nós temos o Alcorão, livros de ensinamento aí do Maomé, né? Ensinamentos que teriam sido transmitidos por Maomé através do anjo Gabriel. E nós temos também a Sunna, né? A Sunna, pessoal, que são os livros o livro de tradição ali dos árabes. Tudo bem? Em 632 nós teremos a morte do Maomé
E posteriormente nós teremos a primeira grande divisão ali entre os islâmicos, a divisão famosíssima entre sunitas e xiitas, certo? Gente, sunitas e xiitas. Sunita, que segue a Suna, xiita, que segue o Alcorão. Segundo o Alcorão, os próximos líderes religiosos e, consequentemente, políticos, eles deveriam sempre ser parentes do Maomé, descendentes do Maomé. Segundo a Suna, pessoal, os líderes religiosos, eles poderiam ser pessoas que não eram parentes do Maomé. A Suna não colocava que os líderes islâmicos deveriam ser, então, parentes do Maomé. Tudo bem? Óbvio que hoje, pessoal, nós temos ali características bem diferentes com relação a xiitas e sunitas, né? Tem até algumas informações aí passando para vocês no nosso querido vídeo. Vale lembrar também que a maioria da população islâmica é sunita, tá, gente? Ela é sunita. Toma cuidado, não é para você ficar vinculando aí, o terrorista é xiita, o terrorista é sunita. Pessoal, você tem pessoas radicais dos dois lados, tá? Dos dois grupos, e óbvio que esses radicais são sempre minorias, hein, pessoal? Vocês viram os preceitos básicos do islamismo. A jihad nem é um preceito básico do islamismo, segundo a maior parte aí dos estudiosos. São preceitos muito parecidos com os nossos. Eu sei que tem vários problemas ali também, né? Mas você tem que lembrar, galera, que todas as religiões apresentam ali algumas características que podem ser questionadas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo, gente. Qual a nossa próxima parte? Nossa próxima parte será a expansão territorial. Entre 632 até 750, nós tivemos um processo aí fulminante de expansão do islamismo. Ó, você tá olhando o mapa aí, ó, toda essa área colorida do mapa, pessoal. Foram regiões aí dominadas nesse período aí pelos povos islâmicos. Gente, fatores para esse expansionismo, fatores básicos. Vamos lá. Primeira coisa, Península Arábica. Qual a condição geográfica da Península Arábica que eu comentei com vocês no início dessa gloriosa videoaula? Nós vimos que a Península Arábica é um local desértico. Logo, nós tínhamos uma dificuldade ali para ter terras férteis. Com a estabilização política e econômica dessa região e também religiosa, nós tivemos um crescimento demográfico nessa região. Logo, tivemos também uma necessidade cada vez maior de terras férteis. Então tá aí um fator, essa condição geográfica, essa necessidade de buscar terras férteis. Segundo fator, pessoal, nós temos ali também a busca, além de terras, de riquezas, da pilhagem, do booty, né? Então, cidades serão alvo aí dos árabes que vão buscar essas riquezas, cidades europeias, por exemplo, né? O outro fator, gente, para a expansão era a jihad, expandir essa fé islâmica. Professor, que absurdo, então eles são violentos. Gente, não esqueçam que os cristãos também buscaram expandir a fé católica, né? Por exemplo, nas cruzadas, com a expansão marítima ali do início da Idade Moderna, uma das justificativas era expandir também a fé cristã. Então não é algo exclusivo dos povos islâmicos essa promoção aí da expansão de sua fé. Tudo bem? Então a jihad também está relacionada, a expansão da fé islâmica está relacionada a esse processo aí de conquistas. Vale lembrar que havia até recomendação ali, né, para que os povos conquistados eles não fossem, né, não se transformassem em escravos, e sim como parte ali dessa civilização islâmica. O outro fator ali que a gente pode considerar, gente, é que na Alta Idade Média nós temos um profundo enfraquecimento de vários reinos cristãos, né, reinos cristãos ali do norte da África, também ali da região da Península Ibérica, né, onde estavam os visigodos, por exemplo, e dos próprios bizantinos, né, que é o antigo não, né, que era também chamado de Império Romano do Oriente. Bem, nós devemos destacar aqui alguns califados, né, vou falar dinastias, mas são famílias também que governaram.
Os abássidas, pessoal, que são os primeiros a governar ali, eles se estabelecem ali na Península Arábica, né? Garantem esse processo de dominação ali da região. Já ainda no século VII, pessoal, eles são substituídos ali pelos Omíadas, né? Que ficaram ali no controle de 661 a 750. Um processo fulminante de dominação, né? Eles também são chamados de mouros, tá, pessoal? Muitas vezes podem ouvir falar também sobre os sarracenos. Eles vão dominar o norte da África, pessoal. Vão atravessar para a Europa através do Estreito de Gibraltar. Vale lembrar, gente, que esse Estreito de Gibraltar, que você está vendo aqui, inclusive no mapa destacado, antes ele se chamava Coluna de Hércules, né? Em 711, quando os árabes passaram por ali, quando os mouros passaram por ali, foi rebatizado o estreito, né? De Coluna de Hércules para Pedra de Tariq, né? Tariq, que é o general árabe aí, que atravessou ali essa região e promoveu esse início de dominação da Península Ibérica, por isso Gibraltar. Gibraltar significa Pedra de Tariq. Bem, dominam a região ali de um reino cristão chamado de Reino Visigótico, os visigodos, e vão avançando, gente. Qual que era o próximo alvo? O Reino dos Francos. Eles só não dominarão toda a região franca ali. Por quê? Porque em 732, na Batalha de Poitiers, que vocês estão vendo aqui no mapa também, eles foram derrotados pelo Carlos Martel. Carlos Martel, que não era rei, tá, pessoal? Nem imperador. Ele era um prefeito de palácio, major-domos. Na aula sobre o Império Carolíngio nós vamos falar sobre isso, tá? Ou já falamos, né? Não sei a ordem que você assistiu aí o nosso querido vídeo. Tudo bem? Qualquer dúvida é só mandar também mensagem aí, tá, pessoal? Fiquem bem tranquilos quanto a isso e não fiquem com dúvidas, me perguntem, por favor, o feedback é bem legal. Ó, é o seguinte, do que eu tava falando mesmo? Ah, sim. Em 732, os árabes foram detidos na Batalha de Poitiers, né? Empurrados ali para a Península Ibérica, né? E nós vamos ter depois vários conflitos ali na região. O principal foi a prolongadíssima Guerra de Reconquista, que estudaremos em uma outra videoaula também. Galerinha, em 750 nós vamos ter a ascensão de um outro califado, que é o califado dos Abássidas. Aqui, pessoal, nós vamos ter o auge do desenvolvimento cultural desses povos islâmicos, tá? Nós vamos ter uma dominação de regiões aí no Oriente, né, na Ásia também. Eles vão chegar até pacificamente ali na região onde hoje é a Índia, né? Vocês sabem que Índia e Paquistão eram partes da mesma região, né? Só que na Índia você tem o hinduísmo como religião principal, né? Inclusive é um governo nacionalista ali atualmente, né? Atualmente 2020, que é o do Narendra Modi, né? Que é um governo ali hinduísta, extremamente nacionalista, e que tem como inimigo ali o Paquistão, né? O Paquistão, pessoal, inimigo histórico dos indianos, é um país de maioria islâmica. Tudo bem? Mas depois a gente vai falar desses conflitos. Muito bem, é o ápice então do desenvolvimento cultural que nós tivemos aqui desses povos islâmicos na Alta Idade Média. A capital, gente, passa a ser Bagdá, inclusive, nesse momento. É muito interessante isso, né? Por quê? Porque hoje você pensa em Bagdá, puxa, você pensa em tragédia, né? Guerra, atentado terrorista, pobreza, e o que a gente é bombardeado aí no nosso dia a dia, pela mídia, pela internet. Mas Bagdá, gente, foi um local de grande florescimento, de grande desenvolvimento cultural aí na Alta Idade Média. Tudo bem? Ótimo. Vamos falar agora das consequências, tá? Gente, consequências de todo esse processo aí de expansão do islamismo. Primeira consequência, pessoal, a dominação do norte da África, a dominação da Península Ibérica, a dominação do Mediterrâneo, gente, leva aí os árabes a atacarem ali sucessivamente a Europa em busca de riquezas. Esse ataque, essa pilhagem feita pelos árabes, pessoal, principalmente ali as cidades, né, onde você tinha riqueza, acelera um processo de ruralização ali na Europa Ocidental, processo de ruralização que consolida qual modo de produção, galera? Modo de produção feudal. Outra consequência importante, pessoal, outra consequência importante, a mais importante, inclusive. Os povos árabes tinham uma capacidade de assimilação gigantesca.
Essa capacidade de assimilação, gente, permitiu um enorme desenvolvimento cultural e científico desses povos islâmicos, tá? Esse desenvolvimento, gente, ele leva ali a criação de escolas, de bibliotecas, de centros de saber. Existia, por exemplo, ali a chamada Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria, gente, era onde esses árabes guardavam aí o conhecimento, traduziam as obras que eles entravam em contato. Então, a grande questão aqui, pessoal, que você vai ficar muito ligado aí quando, por exemplo, você estiver no vestibular ou quando você estiver lendo sobre o tema, é que esses povos islâmicos, eles vão dominar um território e não vão simplesmente destruir a cultura desse povo. Eles vão assimilar essa cultura, vão aprender com esses povos e vão melhorar até muitos aspectos do que eles aprenderem. Então, falar dos povos islâmicos é sempre lembrar de um povo que assimilou a cultura do povo dominado, guardou e protegeu esse conhecimento e não só isso. Ele também é o responsável pela difusão do conhecimento, galera. Isso é muito legal. Então, por exemplo, o árabe vai lá na Índia, domina a região e lá ele tem acesso, por exemplo, ao desenvolvimento matemático da região. Ele vai ter acesso aos números indo-arábicos. O que ele faz? Ele aprende, ele usa para si, ele guarda esse conhecimento e aí ele faz o que depois? Pumba, difunde para o Ocidente e chega até a gente, né? Usamos até hoje. Aí ele pega a filosofia que ele aprendeu ali no norte da África, ali na região da Península Ibérica, onde hoje a gente tem a Espanha, filosofia greco-romana principalmente, aprende tudo aquilo, traduz, guarda, difunde essa filosofia no Oriente, tá? Aprende agricultura ali na região da Mesopotâmia, ensina o cristão a produzir em larga escala, né? Aprende medicina ali com os persas, né? Difunde essa medicina também para o Ocidente. Então, gente, o desenvolvimento cultural dessa época é consenso entre os historiadores, tá? É uma civilização fantástica e é por isso, óbvio, que a gente não deve ter esse preconceito, nem deve ter preconceito nenhum com nada, né? Nem com ninguém. Mas aqui, pessoal, a gente desmistifica essa ideia de atraso, né, desses povos islâmicos com essa história magnífica que eles tiveram na Alta Idade Média, tá, gente? Eu tô mostrando até uma imagem aqui para vocês agora, essa imagem que vocês estão vendo, a primeira é uma iluminura com referência à Casa de Sabedoria, né? Então você vê ali os árabes estudando, né, promovendo o conhecimento. A outra imagem que vocês estão vendo aí, aliás, eu projetei até a questão aí da Unesp para vocês, uma questão da Unesp de 2016, só para você ver como isso ilustra bem o que eu tô querendo dizer para vocês. Vamos ler ela rapidinho aqui, Então, examine a iluminura extraída do manuscrito Al-Makmat de Abu Muhammad Hariri de 1237. Aí você tem ali a iluminura, né? Você tem o desenho, iluminura porque você tem a imagem e você tem o texto ali escrito na parte superior. Você consegue ler ali o que está escrito, né? Bem, você deve conseguir, eu não consigo. A questão é, gente, que nós temos ali, a imagem pode ser associada à tradição dos conhecimentos desenvolvidos no mundo árabe islâmico durante a Idade Média e revela o quê? Tentem. Letra D, né, gente? Desenvolvimento da medicina nas sociedades islâmicas, o que permitiu o avanço com a descrição da varíola e o emprego da anestesia em cirurgias. Gente, para você ter ideia do quanto isso é avançado para a época, nos reinos cristãos, nas civilizações cristãs aqui nesse período, que ainda é a Idade Média, e mesmo na Idade Moderna, o estudo de anatomia, que você está vendo aí, a necrópsia, né? O estudo de corpos, era proibido, era crime, passível inclusive de morte. Para o islâmico não, gente, ele está buscando o conhecimento aqui. O conhecimento não é inimigo da religião para o islamismo aqui na Alta Idade Média. Tudo bem, galera? Então, finalizamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tudo de bom para vocês.